Que a doce paz do Senhor Jesus atinja cada coração nesta manhã. O Senhor é muito bom, Ele é glorioso, poderoso e fez coisas magníficas para as nossas vidas. E eu estou aqui com o meu cafezinho, sempre com o meu cafezinho, permita-me, e nesta hora eu quero lhe levar a um texto da Palavra de Deus, o que encontramos em Romanos, no capítulo 8, versículos de 1 a 5, que nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para que a justiça de Deus, ou para a justiça da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Meus amados, que texto glorioso da Palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele começa trazendo um significativo e verdadeiro equilíbrio para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele começa dizendo do privilégio daqueles que celebram o nome do Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Meus amados, a despeito daqui, a palavra do Senhor, Paulo enfatizar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é bem possível que você esteja se questionando e dizendo: por que eu passo ainda por tantas acusações? Por que eu tenho ainda que levar a cruz? Por que ainda eu passo por aflições? Por que ainda eu começo a gemer por dificuldades inerentes ao dia a dia? Porque a palavra é enfática. O Senhor disse que nos livrou da condenação. Não há nenhuma promessa de nós nos livrarmos das aflições, da cruz, da angústia, da tristeza, da decepção, aqui ainda nesta vida. Aliás, Jesus diz que quem quer ser seu discípulo, tome a sua cruz e siga-o. Quem quer seguir a Jesus tem que saber que ele está embaixo de um privilégio. E o privilégio é não ser condenado por estar em Cristo Jesus, por permanecer em Cristo Jesus, por entregar a sua vida a Cristo Jesus, por viver pelos ditames da lei e da vontade de Cristo Jesus. O versículo, ainda que seja um acréscimo aqui da interpretação, diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar na carne é andar nos prazeres triviais desta vida, andar segundo o decurso do mundo, mas nós andamos agora diferenciados. Vejamos o que nos diz o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, primeiro, esta lei do Espírito é a aliança da graça, é a nova aliança, é a graça do Senhor que nos salvou, que nós fomos alcançados por ela, e embaixo dela nós estamos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos uma vida profunda e nele nós estamos qualificados para viver a eternidade, para viver segundo a vontade do Senhor. Então nós agora certamente estamos fundamentados na liberdade que nos dá esta palavra.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo foi exatamente o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício do Cristo pascal, que nos deu a vida, que nos deu a graça, que nos deu a alegria de vivermos uma vida abundante e gloriosa. Meu querido irmão, portanto, levante-se a cabeça, porque Ele nos livrou de quê? De uma outra lei. A lei primeira que falamos, a lei do Espírito de vida, é a lei da graça. É a lei da salvação, da motivação para que nós vivamos grandiosamente em Cristo Jesus. Mas depois nos fala de uma outra lei. Ele me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é essa? Ela fora sentenciada por Deus mesmo antes do homem pecar. O Senhor disse que o homem não comesse da árvore do meio do jardim da ciência do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente morreria. Aí está a lei do pecado, a culpa, do poder do pecado, da ocasião da morte. Esta lei que fora estabelecida pela desobediência. O homem desobedeceu, ele caiu da graça de Deus, ou da grandeza de Deus, da glória de Deus, e agora está vivenciando algo terrível. O homem caído, o homem arruinado, o homem que está exatamente vivendo e que anda segundo a carne. A inclinação da carne é para o mal, é para a perdição. A inclinação da carne é para o distanciamento de Deus. Mas o Senhor nos chama para que nós nos aproximemos dEle. E o homem, quando pecara, Adão, quando pecou, ele foi destituído do jardim. Ele foi destituído da presença de Deus. E ele passou a governar sobre o homem a morte. A morte, este grande inimigo, mas ocasionado pela desobediência. Depois nós vemos a palavra do Senhor nos falar de uma outra lei. Vemos que falamos já da lei do Espírito de vida, que é a lei da graça, a lei da nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que ele fizera. Depois vimos a lei do pecado, que foi o homem que fez quando atraiu para si a maldição pela desobediência. E agora diz, visto como estava, portanto, o que era impossível à lei, esta é a lei mosaica, impossível a esta lei, visto que estava enferma pela carne. Esta lei, a lei do Senhor é boa, perfeita, refrigera a alma, os testemunhos do Senhor são fiéis e dão sabedoria aos simples, se nos diz o Salmo, o salmista nos fala assim. Mas, queridos, a lei é severa, a lei, ela não trazia nenhuma proposta de perdão, a lei não trazia uma proposta de que se o homem errasse, ela pudesse facilitar ou trazer um outro resultado para o homem. Não. A lei estava ali. A Bíblia diz que ela nos serviu de aio, de guia, ela nos serviu de mestre para nos apontar Jesus, a vida eterna. E esta lei, ela estava enferma. Ela não podia salvar, não por causa de si mesma, mas por causa da fraqueza do homem, do pecado, do erro, do engano, do embaraço, do homem que está distanciado do Senhor nosso Deus. E este homem distanciado de Deus não pode ter a vida eterna. Mas é glorioso porque, visto como estava enferma a lei pela carne, Deus enviando o seu Filho, oh glória, que graça, que maravilha. Aqui está a expressão do grande amor de Deus. Ele enviando o seu Filho em semelhança da minha, da tua, da nossa carne, em semelhança da carne do pecado. E pelo pecado, ele condenou o pecado na carne. Ou seja, o Senhor, ele veio aqui, como nós dissemos, a graça de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas ainda temos que levar a cruz, sofrer a aflição, a angústia, a dor, os problemas existenciais. Mas Cristo Jesus, ele veio e vivendo na mesma condição que nós vivíamos e que nós vivemos,
ele condenou, ele em tudo foi tentado, mas em nada cedeu, ele não pecou, ele resistiu, ele permaneceu fazendo a vontade de Deus. Porque, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Andar segundo a carne é andar exatamente no decurso deste mundo. Andar no ódio, na inveja, andar orgulhoso, andar entristecendo o Espírito de Deus, andar buscando a honra, buscando os aplausos humanos, terrenos, dos homens, reconhecimentos, isso ou muito mais do que isso. É andar aquilo como der o tirocínio da nossa cabeça, andarmos pelos nossos próprios pensamentos, as nossas próprias vontades, como nós mesmos queremos andar. É andar segundo a carne, é andar segundo o ditames deste mundo, é não governar a sua própria carne, é estar influenciado pelo mundo sistêmico, o sistema do mundo que é opressor, que é diabólico, que é carnal, que é ruim, que é péssimo, que destrói. Mas o Senhor nos chama a vivermos uma outra dimensão, para que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito, anda na verdade, anda no consolo de Deus, anda na verdade que é estabelecida na palavra, anda conforme a lei do Senhor, anda conforme aquilo que o Senhor nos orienta a andar. Anda pela palavra, anda pela Bíblia Sagrada, anda de forma que o nome do Senhor seja engrandecido, porque nós sabemos que os prazeres carnais, as honras e benefícios mundanos, eles estão aí, mas que a nossa mente, ela seja ocupada pela glória de Deus. Os homens é o que a mente deles é. Portanto, a mente é quem fabrica os pensamentos. E que pensamentos nós temos? O Senhor diz que sabe que pensamento tem aos nossos respeitos. Pensamento de vida e não de morte. Pensamento de alegria. Pensamento de sucesso. Portanto, porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Que nesta manhã você reflita nisso e saiba que vale a pena andar pela palavra e saber nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Ande segundo a sua vontade, a sua graça e a sua paz. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e um beijo no seu coração. Até a próxima.